Abra aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 7, Evangelho de Mateus capítulo 7. Eu quero ler apenas do versículo 21 até o versículo 23. Mateus 7, quem puder fique de pé. Mateus capítulo 7. Eu quero basear a palavra de Deus aqui no Sermão do Monte. Todavia eu vou ter que dar uma passeada na história cristã para que todos possam se situar no texto e no momento que estamos aqui vivenciando essa noite, porque amanhã, dia 31, é que se comemora de fato a reforma protestante. Mateus capítulo 7, versículo 21 até o 23. Quem achou, diga achei. Quem não achou, procure. Quem tiver sem Bíblia, peça ajuda. Mas não fique ninguém, por favor, sem ouvir ou ler o texto sagrado. Então, se eu posso ler, diga amém. Diz assim a palavra: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Ministra a tua palavra no nosso coração, de maneira que teu povo entenda e compreenda. Ó Espírito Santo, usa a minha mente, o meu intelecto, a minha vida, porque de mim nada, do Senhor tudo. Cobre a igreja com teu sangue, cobre a minha vida com teu sangue. Eu te peço perdão pelos meus pecados e te suplico, repreenda toda a malignidade. E aquele que entrou aqui, que ainda não teve encontro verdadeiro com Jesus, seja liberto pelo poder da tua palavra e do teu Espírito Santo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Vamos então à palavra de Deus aqui essa noite. E eu quero situar você em toda a história, ou parte da história, mas eu quero dizer que aquilo que eu vou pregar aqui, com certeza os irmãos aqui já ouviram, mas eu vou me valer da pedagogia, como diz Filipenses capítulo 3, versículo 1. O apóstolo Paulo diz: eu não me canso de dizer as mesmas coisas para a segurança vossa. Então aquilo que eu vou falar é para minha e para a sua segurança. É claro que você já ouviu. O Sermão do Monte começa em Mateus capítulo 5 e termina no capítulo 7, na altura do versículo 29, melhor dizendo. E Jesus, ele trata sobre a ética do reino e a ética cristã, o caráter que o servo de Deus, ele deve ter. E aí, meu irmão, daqui a pouco eu vou chegar no texto. Só me deixa situar você sobre o que foi a reforma protestante. Atos 11, 26 diz a Bíblia, aproximadamente no ano 54, essa declaração foi feita de uma forma pejorativa para os cristãos. Diz a Bíblia em Atos 11, 26, pela primeira vez, os discípulos em Antioquia foram chamados de cristãos, numa proposta de perjurar, falar mal e até desfazer dos crentes. Todavia, a palavra cristão, ela tem uma origem grega e também uma origem latina, e a ideia é Christiamoi, os pequenos cristos, os imitadores de Cristo.
Essa declaração é do primeiro século. E aí nós caminhamos na história. No ano 50 depois de Cristo, o Espírito Santo desce. A profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28, se cumpre. Diz a Bíblia que o Espírito Santo viria e a promessa se cumpriria sobre homens, mulheres, jovens, idosos e sobre todos. Não seria mais como no Antigo Testamento, por parte, mas sim para todos aqueles que recebessem a Jesus como único e suficiente Salvador. Então, o Espírito Santo desce. Aproximadamente no ano 64 depois de Cristo, o imperador Nero, ele coloca fogo em 11 cidades de Roma. Curiosamente, eram 13 cidades, 2 não pegam fogo. A maior concentração naquela cidade habitante era cristão e judeus. Então a culpa caiu nos cristãos e nos judeus. Consequentemente, cristãos tomaram surra publicamente, foram colocados ao descaso e também como escória da humanidade, tratados assim. No ano 64, queimou a Bíblia e foi uma arruaça. No ano 70, Tito Vespasiano, imperador romano, ele toma o poder e a profecia de Mateus 24, do versículo 1 ao 3 se cumpre. Os discípulos chamaram Jesus e falaram: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E a profecia se cumpre, e Vespasiano invade Jerusalém, no ano 70 arrebenta os muros, arrebenta o templo e queima um monte de livro, um monte de manuscrito da Bíblia. Mas a igreja e os discípulos não param. No ano 80, Tito Vespasiano inaugurou o Coliseu Romano. Numa noite de festa de inauguração, mataram muito mais de 1000 cristãos. Trouxeram leões da Líbia, colocaram os cristãos para serem o espetáculo daquela festa. Todo cristão que não declarasse que Kyrios Cassas, isso é, César Senhor, ele era morto publicamente. Os cristãos verdadeiros aprenderam, como diz o texto: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas eles entendiam que era Senhor, a palavra Kyrios, no grego, Senhor. Senhor para o judeu, Senhor para os cristãos, era aquele que tinha o poder de dar vida, tirar a vida, de comandar toda a vida da pessoa. E o único digno de reverência e adoração. Dominicianos, agora já no ano 90, assim como Nero, assim como Tito Vespasiano, entra no poder. Foi pouco que fizeram no Coliseu Romano no ano 80. Então no ano 90, ele prende um monte de cristãos, confisca os bens dos cristãos, e cristão agora não tem lugar para adorar. Vai adorar Deus em caverna e cemitério. E aí surge a linguagem do símbolo, como o trevo para a trindade, o peixe, como os cristãos assim começaram a ser reconhecidos, gravado em paredes e pedras de cavernas. E aí o velho João vai parar na ilha de Patmos, 90 anos aproximadamente. Obrigado a trabalhar na indústria principal da ilha de Patmos, que era as salinas. O velho João está lá preso. E lá ele recebe a revelação do Apocalipse. E a Bíblia diz que aquela revelação, ela vai para as 7 igrejas da Ásia. E chegou até nós. Aproximadamente no ano 130, o cânon, toda a Bíblia, de Antigo a Novo Testamento, fecha. Os livros são reconhecidos como livro sagrado. Bíblia, palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Mas aí a perseguição continua. Em 313, Constantino é agora imperador romano. De forma sagaz e forma sutil, ele oficializa o cristianismo como religião do império. Consequentemente, ser cristão não era mais por convenção, por mudar de vida, largar o pecado, o diabo e o mundo. Mas ser cristão agora era conveniência. Ser cristão, gozar as benesses do reino. Ser cristão, ficar isento de impostos. Ser cristão, se dá bem. Aí todo mundo virou crente, todo mundo virou cristão. E aí a heresia começou a entrar na igreja. Veio missa das almas.
Missa das almas que acontece amanhã, na segunda-feira, não é uma prática cristã, é uma prática que vem do hinduísmo, que era de 3000 a.C., e uma prática espírita. Como que a igreja romana consegue colocar isso? Ela pega 7 livros apócrifos, conhecido como apócrifos, isto é, livros lendários, espúrios e sem conceito divino. E esses livros então apoiam a sua heresia. 2 Macabeus capítulo 12, 41 ao 45, na editora Vozes, ou editora Paulus, a tradução da Bíblia. E é bom dizer aqui que a Bíblia, ela não pertence à igreja evangélica e nem à igreja católica. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Então escuta, a igreja romana colocou 7 livros, e entre eles 2 Macabeus 12, 41 45, que defende a oração pelos defuntos. E aí então a igreja começou a praticar um espiritismo falseado. E a heresia foi entrando. Em 1215, criou o Concílio de